Olá, nós chegamos ao final da nossa campanha de Natal. Quem ama se envolve. É sempre um chamado a todos da nossa comunidade Atos a tornar o Evangelho de Jesus algo prático, algo que se traduza no amor de Deus por nós. Então nós chamamos todas as pessoas, os membros, os amigos, as empresas, nossos condomínios, a gente juntar alimentos para as famílias que precisam e nesse momento a gente orar por elas, ministrar a bênção do Senhor a elas. E foi um momento muito especial, muita gente se envolveu, empresas se envolveram, pessoas físicas se envolveram, especialmente os membros da igreja. E a gente fica muito feliz porque a gente está chegando agora próximo ao final do ano, o último domingo do ano, e a gente fica feliz em poder ter sido um instrumento do amor de Deus a todas as pessoas. A campanha desse ano, ela teve o nome Contagiando com Amor. É claro que esse nome ele foi escolhido porque nós fomos contagiados por tantas coisas ruins em 2020, inclusive com um vírus mortal que assediou a gente de várias maneiras, mas a gente teve sempre a compreensão da fé, da esperança e o amor, que a gente poderia ir adiante e contagiar as pessoas com amor. Então, a gente se lembrou do que Cristo fez por nós e a gente procurou fazer isso também pelas pessoas. Contagiar com amor o próximo, contagiar com amor os nossos ambientes, os nossos relacionamentos e levando o Evangelho a uma fé prática. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, yeah. Então chega o dia de viver. Nós estamos no último domingo do ano de 2020 e tem sido um tempo muito especial compartilhar a vida e compartilhar a palavra de Deus com os nossos irmãos da nossa igreja. E hoje, neste último domingo, eu queria que a gente fizesse uma reflexão bíblica do significado da nossa vida durante o ano que está concluindo e o ano que vai começar. Todo ano que vai começar, a gente se lembra de coisas que nós precisamos fazer, de coisas que a gente precisa empreender, de disciplinas que a gente precisa praticar. Mas antes disso, eu queria convidar a você a praticar a sua fé. E a gente faz isso contribuindo com os dons espirituais, com as habilidades, com o nosso tempo e com os nossos recursos. Então eu queria chamar você a não se esquecer de dar a sua oferta, de entregar o seu dízimo, a sua contribuição especial, para que o reino de Deus avance, para que a gente continue atingindo e chegando a muitas outras pessoas com o evangelho da graça de Deus. Então está aparecendo aí no seu vídeo as contas. Agora a gente tem uma série de facilidades, você pode usar os meios digitais, você pode usar o Pix, você pode usar várias formas para você ministrar às pessoas, ser uma pessoa que aprendeu a generosidade, a solidariedade que nos vem através do Evangelho da graça de Deus, ok? Dito isso, eu queria refletir com vocês, neste último domingo do ano, um texto do apóstolo Paulo. Paulo escreve aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios. O contexto desse texto é muito interessante. Eu vou ler aqui o último capítulo dessa carta de Paulo aos Coríntios, é o capítulo 13.
e nós vamos ler juntos. Eu vou ler o 5 e depois o 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5 e depois o verso 11. É bom lembrar que Paulo viveu sobre o Império Romano. É bom lembrar que quando Paulo estava ministrando, ele estava escrevendo, ele estava fazendo as suas viagens missionárias, ele estava sobre o Império Romano e mais especificamente, ele estava sobre o império de um dos homens mais cruéis da história, que é Nero. E, inclusive, foi este homem que acabou mandando Paulo à prisão e depois foi morto, provavelmente decapitado, é no que nos conta a história e a tradição cristã. Mas Paulo, ele estava vivendo no meio desses perigos todos e ele escreve à igreja que estava na cidade de Corinto, uma cidade portuária, uma cidade de muito comércio, portanto uma cidade urbana e com os pecados muito aparentes. Ele chama os cristãos desta cidade a ter uma vida e um testemunho prático que não fique só na fala, que não fique só na mensagem, que não fique só no conhecimento a respeito do Evangelho, mas ele faz um chamado para que os cristãos mostrem na prática como o Evangelho de Jesus Cristo, como o poder da ressurreição transformou aquelas pessoas que receberam esse Evangelho e está levando essa mensagem de uma forma prática, para a vida prática, de forma que eles se tornem luz do mundo e sal da terra. E o que escreve Paulo? Eu vou ler 2 Coríntios capítulo 13, verso 5, que diz assim: examinem a si mesmos e verifiquem se estão praticando aquilo que afirmam crer. Olha só o chamado de Paulo. E antes que eu explore um pouco esse primeiro verso, a gente costuma chegar num final de ano, ou a gente costuma se despedir de alguém, ou receber de alguém, e a gente costuma falar a seguinte frase: vai com Deus, quando alguém vai ir para algum lugar, ou fique com Deus, ou Deus estará conosco no próximo ano. Será que é verdade isso? Será que a gente pode dizer isso e a gente tem consciência de que Deus está conosco, Deus irá conosco, Deus ficará conosco, Deus estará conosco no próximo ano? É claro que numa dimensão sim, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando da manifestação da presença de Deus. Essa manifestação onde o Espírito de Deus se relaciona conosco de tal forma que o mundo percebe que Deus está conosco. Então, Paulo nos chama a uma compreensão, para uma reflexão da seguinte forma: examinem vocês a si mesmos, veja se vocês não se tornaram apenas religiosos, vejam se vocês apenas não decoraram versículos bíblicos, vejam se vocês apenas não cantam músicas evangélicas, vejam se o comportamento de vocês está revelando Cristo de fato e as suas boas novas. Então ele diz: se examinem e verifiquem se a prática da vida de vocês, como vocês se relacionam com os externos, com as pessoas que não são cristãs, com os cristãos, com a família, como é que vocês estão vivendo, se o Evangelho está aparecendo na vida de vocês. Então Paulo, ele parte para a parte final desta carta, que ele está cheio de afeto no coração, ele está ensinando os seus irmãos da cidade de Coríntios, tem pessoas que estão questionando a autoridade dele, ele está abrindo o seu coração para esses irmãos, e ele chega no final da carta, ele fala: olha, eu tenho 4 coisas finais para falar para vocês. E essas 4 coisas finais, eu creio que são ferramentas espirituais fundamentais também para o nosso tempo. Eu queria que você compartilhasse comigo esse texto final da carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, capítulo 13, verso 11, que diz assim: irmãos, eu encerro a minha carta com essas últimas palavras. Quais são? Paulo então fala de 4 coisas que ele crê sejam um sustentáculo para uma vida de fato que reflete a glória de Deus no mundo. Qual é a primeira coisa? Ele diz: alegrem-se. É a primeira coisa. A segunda coisa que ele diz é: cresçam.
uma vida sem alegria e sem crescimento é uma vida que já morreu, só não foi enterrada. A vida cristã precisa de alegria, e nós vamos entender um pouquinho mais o que significa esta alegria. Evidentemente é uma alegria qualificada da qual Paulo está falando. E Paulo diz que todo cristão deve crescer no caminho da maturidade espiritual, deve crescer no caminho de se tornar mais parecido com Jesus, deve crescer na vida de oração, deve crescer no conhecimento de Deus através da sua palavra, deve crescer em paciência, em domínio próprio, deve crescer. Se nós não estamos crescendo, é sinal que a nossa vida espiritual, ela está raquítica, ela está em processo de morte. Primeiro, alegrem-se. Segundo, cresçam. A terceira coisa que Paulo fala é encorajem-se uns aos outros. A vida precisa de coragem. Se a gente tiver outras qualidades, outras virtudes, mas não se somar a coragem a isso, nós não vamos empreender nada de efetivo. Nós não vamos fazer a missão de Deus no mundo. Então Paulo dá como terceiro conselho encorajem-se sempre uns aos outros. Quarta palavra de Paulo: vivam em harmonia e paz. E aí ele conclui: então o Deus de amor e paz estará com vocês. Percebe que há uma condição. Não basta a gente dizer vai com Deus, fica com Deus, que no novo ano Deus esteja com você, Deus está conosco. Não. Isso são frases soltas que podem não ter efeito nenhum, a menos que a gente leve em conta o que o apóstolo está dizendo. Então vamos entender o que Paulo está dizendo para que a gente vá com Deus, a gente fique com Deus, a gente esteja com Deus no próximo ano. A primeira coisa é examinar a si mesmos. Ou seja, quem não se autoexamina não pode fazer uma avaliação se está com saúde espiritual. Por exemplo, se a gente não se examinar na nossa vida cotidiana e a gente perceber, se a gente não fazer exames, por exemplo, exame de sangue, exame do sistema gástrico, exames do coração, a gente sequer vai saber se a gente tem uma doença. Então Paulo está dizendo, examinem-se, façam um exame, olhem para dentro de vocês, olhem para o coração de vocês, olhem para a motivação de vocês, examinem-se se vocês estão praticando aquilo que vocês afirmam crer. Olha só que é desafiadora essa palavra de Paulo. E ele coloca então esta questão de forma prática. A primeira coisa é, verifiquem se vocês estão se alegrando, se a caminhada de vocês tem alegria, se a vida de vocês tem alegria. Porque se não estiver, você pode estar falando de um evangelho que salva, que cura, que liberta, que traz alegria, mas você mesmo não está experimentando alegria. Portanto, a sua mensagem é falsa, porque ela não está sendo verdade nem na sua vida. Como é que ela vai ser verdade para a vida de alguém? Então Paulo diz, alegrem-se. E veja, não é um conselho, é uma ordem de Paulo, é um imperativo de Paulo. Alegrem-se, porque sem alegria a vida cristã deixa de ser um testemunho para um mundo sem Deus. Agora, que alegria é essa que Paulo está falando? Evidentemente, não são as alegrias que a gente está acostumado a ver as pessoas na sociedade sem Deus. Porque essas alegrias, elas são no mínimo passageiras, quando não são falsas. Porque elas têm origem em nós ou nas outras pessoas. E uma hora a gente fica de mau humor, outra hora as pessoas nos decepcionam. Então não é certamente dessa alegria. Que alegria é? Claro que a gente precisa remeter às outras falas do apóstolo Paulo, porque Paulo vai dizer, por exemplo, em Gálatas, que a alegria é fruto de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é amor, alegria. É a segunda virtude citada por Paulo. Ou seja, não é possível ter alegria na vida cristã a menos que você tenha um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não se tornou morada em nós,
jamais a gente vai experimentar esta alegria que o mundo precisa ver em nós, nós que dizemos ser portadores das boas novas. Então, que alegria é essa? É uma alegria que vem do relacionamento com o Espírito Santo. E como é que a gente se relaciona com o Espírito Santo? A Bíblia deixa bem claro: vida de oração, falar com Deus, ouvir Deus, falar para Deus. A segunda coisa é conhecer a palavra de Deus, conhecer Cristo, conhecer o poder da ressurreição, mergulhar nas Escrituras. Sem isso nós não temos relacionamento com o Espírito Santo, e se não temos relacionamento com o Espírito Santo, não temos a alegria espiritual do qual Paulo está falando. A terceira coisa que a gente precisa observar nessa palavra de Paulo é que Paulo vai dizer que essa alegria, ela se transforma em força. Outros autores na Bíblia Sagrada vão repetir isso: a alegria do Senhor é a nossa força. Veja, a ausência de alegria na vida também tira a nossa força espiritual para vencer os desafios da vida. Daí Paulo dá uma ordem: alegrem-se. Sem alegria, o testemunho cristão de vocês no mundo estará prejudicado. Segunda coisa que Paulo manda a gente evidenciar: cresçam. Por que será que Paulo faz questão de mandar os seus discípulos, as pessoas que ele está pastoreando, a crescer? Por que ele dá uma ordem? Por que isso se torna um imperativo? Porque é a ordem natural da vida. Tudo que não está crescendo já está em processo de morte. Tudo que não está crescendo é algo que não faz diferença nenhuma. As frutas precisam crescer, os pés de frutas, as construções crescem, os relacionamentos crescem, tudo precisa estar em crescimento, porque o crescimento é um sinal de que há vida. Agora, crescer no quê? Bem, aí a gente precisa recorrer também às palavras de outro apóstolo, Pedro, que também ensina a gente a crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor. O que é crescer na graça? É crescer em piedade, é crescer em devoção, é crescer num relacionamento íntimo com Deus, é você estar no final da história cheio do Espírito Santo. Isso é crescer na graça. As pessoas veem a graça de Deus na prática da vida. Percebe que Paulo está sempre lembrando: não adianta você ter uma mensagem, não adianta você falar da Bíblia, precisa aparecer na sua vida isso. A graça de Deus, da qual você fala numa mensagem, precisa aparecer na sua vida. Cresçam na graça. Mas Paulo e Pedro, de formas diferentes, vão nos ensinar: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Às vezes nós dizemos que amamos a Deus, servimos a Deus, seguimos a Jesus Cristo, e nós não conhecemos a Jesus Cristo. Nós não conhecemos os evangelhos, nós não conhecemos as obras de Jesus, nós não conhecemos o processo de redenção, nós não conhecemos o que Jesus veio fazer como missão. E como é que a gente pode dizer que conhece a Jesus Cristo? A gente só confia em quem conhece. Olha só, você pode dizer: eu confio em Jesus, Ele é o meu Senhor. A pergunta é: você conhece Jesus conforme as Escrituras? Porque se você confia em alguém que você não conhece, isso é uma grande temeridade. Você confiaria em alguém que você não conhece e fala: olha, tenha total confiança em mim, mas você não sabe de onde a pessoa veio, para onde foi, qual é o propósito de vida, qual é o caráter? Você confiaria em alguém assim? Pois é, tem muita gente dizendo que confia em Jesus e não o conhece conforme as Escrituras. Por isso que Paulo dá uma ordem: cresçam no conhecimento do Senhor. Primeira ordem: alegrem-se, porque sem alegria a vida cristã é um péssimo testemunho para o mundo. Segunda ordem: cresçam, porque se não verem o crescimento de Deus, de Jesus Cristo na sua vida, a sua mensagem não vai ter impacto nenhum. Terceira coisa que Paulo fala: encorajem-se, ou seja, busquem encorajar uns aos outros. E nós estamos falando de uma virtude chamada coragem. Perceba uma coisa: a coragem é uma virtude que, se ela não aparecer na vida, as outras virtudes, elas não terão efeito nenhum. Vou dar um exemplo. Imagina alguém que tem a criatividade.
Alguém que é muito criativo, que é capaz de fazer arte, que é capaz de fazer coisas interessantes, mas não tem a coragem. Ele nunca vai empreender, nunca vai sair do lugar, nunca vai se arriscar. Perceba alguém que tenha, por exemplo, sei lá, vamos pensar assim, alguém que tenha muito conhecimento, alguém que se preparou bastante, estudou bastante, tenha muito conhecimento, mas se essa pessoa não tiver coragem para falar em público, para corrigir pessoas, para aconselhar, esse conhecimento vai se perder. Então, qualquer virtude que nós tenhamos, nós precisamos também da coragem. E coragem não é a capacidade de sair fazendo qualquer coisa. E a coragem também não significa que é a qualidade das pessoas que não têm medo. Não, todos nós precisamos ter medo, porque o medo é uma proteção para nós. Agora, coragem é você agir apesar do medo. O medo não te paralisa. Então, por isso que Paulo está dizendo, não tenham medo. Talvez ele estivesse refletindo as palavras de Jesus, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Olha a palavra aí, alegria, crescimento, coragem, tenham bom ânimo, porque sem coragem você não vai fazer nada de efetivo no reino de Deus, e o testemunho do evangelho vai se perder, porque você tem uma mensagem, mas você nem tem inclusive coragem para levar essa mensagem adiante. Quarta coisa que Paulo dá como lição, como encorajamento para os cristãos da cidade de Corinto, que serve para nós, inclusive no ano que está chegando. Depois de mandar a gente se alegrar e explicar o que é isso, depois de mandar a gente crescer, porque sem crescimento a vida cristã não é um testemunho para o mundo, depois dele mandar a gente usar a coragem para que as outras virtudes do Espírito Santo apareçam no mundo, Paulo vai mandar a gente aprender a viver em harmonia e paz. Olha as duas palavras, vivam em harmonia e vivam em paz. Porque senão tudo que nós estamos falando anteriormente vai soar falso. Se nós falarmos que temos alegria para o mundo, mas isso não se traduzir em harmonia no nosso convívio, nós estamos sendo hipócritas, falsos mesmo. Então Paulo diz, olha, o crescimento de vocês não pode se tornar um crescimento arrogante, porque vocês não vão viver em paz, em harmonia. A coragem de vocês não pode ser uma coragem que depois você vive dizendo para todo mundo, tá vendo como eu sou corajoso? Tá vendo como eu sou melhor que os outros? Tá vendo como eu me destaco? Não, se a coragem levou você a isso, essa coragem não produziu harmonia e paz, portanto, não é algo que vem como fruto do Espírito. E o que é harmonia? Como músico, como maestro, eu gosto de pensar em harmonia, que é você juntar coisas diferentes para produzir sons que são combinados. São diferentes, mas combinam, como nós somos diferentes. Cada um de nós tem um temperamento, cada um de nós tem um jeito de ser, mas as nossas vidas precisam estar combinadas, de forma que o mundo veja em nós harmonia e, consequentemente, haja paz nos nossos relacionamentos. Veja, Jesus, quando fez a oração sacerdotal, lá em João 17, por exemplo, ele orou dizendo assim, Pai, eu oro por eles, para que eles sejam um, como nós somos um. E se a minha comunidade, a comunidade do reino de Deus, se tornar essa unidade, o mundo vai saber e crer que o Senhor me enviou. Olha como o testemunho depende da nossa harmonia e da nossa paz. É por isso que Paulo insiste. Agora, o que é amar a paz? Amar a paz não é apenas você ser uma pessoa que gosta da paz. Amar a paz não é você ser apenas contra a confusão. É isso, mas é muito mais do que isso. Conforme a Bíblia Sagrada, os pacificadores que herdarão a terra são aqueles que constroem a paz, que lutam pela paz, que faz de tudo para que a paz se estabeleça, e isso precisa de ação. Eu não posso só gostar da paz, eu tenho que promover a paz para ser um pacificador. E Paulo então diz, olha, Deus só estará com vocês, o testemunho do evangelho só será efetivo se essa paz que você está construindo, que você está lutando por ela, aparecer na sociedade. Senão você estará falando que Jesus é paz,
que vir para a igreja e você terá paz, mas a igreja está cheia de confusão, a sua família está cheia de confusão, os evangélicos estão cheios de confusão. Ou seja, Paulo está dizendo, a mensagem de vocês não está batendo com a prática de vocês. Voltem a examinar o coração de vocês, o que saiu da linha, o que deu errado. Portanto, trabalhem para que essas virtudes do crescimento, da alegria, da coragem, elas se traduzam numa comunidade cheia de harmonia e cheia de paz, porque vocês são promotores da paz. E aí Paulo termina como conclusão: se vocês forem cheios de alegria, essa alegria que flui do Espírito Santo, se vocês crescerem em amor, em paciência, em misericórdia, em conhecimento, se vocês se demonstrarem cheios de coragens na hora do perigo, e se vocês se mostrarem uma comunidade cheia de harmonia e paz, aí ele chega a uma conclusão. Qual é a conclusão? Então, o Deus de amor e paz estará com vocês. Você vai se lembrar que eu comecei a minha fala dizendo que às vezes a gente fala, vai com Deus, fica com Deus, Deus estará conosco, Deus é conosco. A gente escreve na internet que a gente é de Deus, Deus é nosso, Deus está conosco. Mas Paulo, é como se Paulo estivesse dizendo para nós, se você não observar a Bíblia Sagrada, você está falando um monte de bobagem, um monte de coisa que não se traduz na prática. Deus só estará conosco, conforme Paulo, esse Deus de amor e paz, se nós obedecermos a sua palavra, e a alegria do Senhor for a nossa força. O crescimento nas virtudes do fruto do Espírito for uma realidade que a sociedade veja. Se a coragem de ser fiel, justo, de ministrar o evangelho da paz e da verdade estiver presente em nós, porque senão a nossa mensagem vai estar divorciada da nossa prática. Esta é a mensagem que eu queria compartilhar com você neste último domingo do ano. E eu queria desafiar você a responder: Deus está com você? Você poderia falar para alguém, fique com Deus? Deus esteve com você durante o ano de 2020? Talvez você responda, mas é claro que sim. Não, não é claro não. Conforme a Bíblia Sagrada, Deus só estará conosco se essas virtudes do fruto do Espírito aparecerem, se a alegria do Senhor for a nossa força, se nós estivermos crescendo em graça e conhecimento do Senhor, se a coragem diante dos desafios estiver em nós, e se nós como família, como igreja, como cristãos demonstrarmos harmonia e paz nos nossos relacionamentos. Porque se a gente estiver brigando, encrencando, maledizendo as pessoas, xingando, brigando, fazendo confusão, falando mentira, fazendo fake news, a gente pode repetir 1000 vezes, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas a mentira é a prática da nossa vida. É dessas coisas que Paulo está falando. Se nós pregamos a mensagem de Jesus, nós precisamos viver como Jesus viveu, e isso só é possível no poder do Espírito Santo, porque sim, a alegria do Senhor será a nossa força, a coragem do Senhor estará em nós, e a gente vai ter de fato uma vida que inspira as pessoas. Esta é a minha mensagem para você neste último domingo do ano. A minha oração é que você tenha uma boa passagem de ano, mas que você não se engane em esperar do próximo ano um ano excelente, se você não construir essa excelência. Não adianta dizer que Deus estará com você, se você não estiver com Ele e a palavra dEle não for algo que estiver plantado dentro do seu coração. Então eu gostaria muito de dizer para você, fique com Deus, que Deus esteja com você, que Deus te acompanhe, mas agora você já sabe o que isso significa. Deus só estará com você se a alegria do Senhor estiver fluindo dentro de você e ela se tornar uma força. Deus só estará com você se a palavra dele crescer em você, se a sua vida devocional de amor a ele crescer. Deus só estará em você se você, utilizando dos dons espirituais, tiver coragem para ministrar o evangelho da cruz, que liberta o ser humano e o reconcilia com Deus. Deus só estará em você se nos teus relacionamentos houver harmonia
e você for um promotor da paz. Se não, você pode citar Salmo 23, Salmo 91, você pode cantar música gospel, você pode fazer tudo isso. Mas a minha oração é que você tenha entendido essa mensagem e que eu e você nos coloquemos aos pés da cruz, especialmente nesse final de ano, e nós oremos juntos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Que a nossa vida se traduza em luz para o mundo. Onde nós chegarmos, os ambientes estiverem escuros por causa da mentira, da maledicência, das encrencas, nós vamos chegar e falar: não, olha, eu sou da paz, eu sou de Jesus Cristo, eu sou da harmonia, eu não vou entrar nisso aí não, eu sou da coragem, eu vou enfrentar a vida, eu vou enfrentar os desafios, eu sou da alegria, porque o Espírito Santo está produzindo essa força dentro de mim. Eu não vou emburrar minha cara, eu não vou cooperar com ambientes de tristeza, eu vou mostrar que o Espírito Santo está agindo dentro de mim. Essa é a mensagem nesse domingo, último domingo do ano. Que Deus esteja com você, que você entre o ano com Deus e que a palavra dele seja um guia para a tua vida. Ame Jesus Cristo, ame as pessoas, contagie o mundo com amor, porque é isso que é a nossa missão como cristãos. É por isso que Jesus Cristo termina o seu evangelho em Mateus dizendo assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto agora vão e sejam minhas testemunhas, vão e façam discípulos de todos os povos e nações, batize-os, ensine-os sobre a verdade, e olha só que garantia: e eu estarei com vocês todos os dias, até que a história termine e venha novos céus e nova terra. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, que você tenha um bom final de ano, um bom começo de ano, e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal, um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima!